Olá, eu sou Dmitry Cosma e eu já apresentei para você o meu curta-metragem surrealista Entre Espelhos e Sombras. Se você não assistiu, assista antes, porque hoje eu vou mostrar para vocês as entrevistas do elenco e da equipe na época em que a gente lançou um DVD especial limitadíssimo, com conteúdo gigantesco. A gente fez essas entrevistas, é um material muito legal, muito raro, pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esse DVD, e eu tô trazendo agora para vocês aqui, porque eu quero deixar público, porque é um material representativo demais, pelo menos para mim, né? Então, espero que você goste também. Vamos lá? Vamos ver as entrevistas, então, com equipe e elenco na época do lançamento do filme Entre Espelhos e Sombras. Roda aí. Oi, eu sou Dmitry Cosma, diretor de Entre Espelhos e Sombras, e agora eu vou passar para vocês um pouco da minha ideia, do conceito do filme, né, algumas curiosidades, enfim, alguma coisa sobre o curta, né? Espero que gostem. A gente se reunia para desenvolver, a gente estava com algumas ideias de alguns curtas, enfim, estava amadurecendo diversos roteiros. A gente resolveu viabilizar rápido, um projeto rápido, que no fim das contas acabou não sendo tão rápido quanto a gente imaginava, mas assim, a ideia inicial era ser um projeto rápido, pudesse mostrar nosso trabalho, pudesse mostrar dar nossa cara para bater, e principalmente esse é um projeto que é para dar a cara para bater, porque é um projeto difícil, é um projeto que não é tão comercial assim, é um tema mais complicado, porque trabalha com essa questão do surrealismo, não é usual fazer filme surrealista, principalmente no Brasil, não é uma coisa... É difícil de entender, é difícil de abstrair o conceito. A gente até mostrou para várias pessoas e é difícil abstrair esse conceito do surrealismo como uma forma de expressão e como uma forma de contar uma história, né? As pessoas esperam aquela coisa linear, aquela coisa começo, meio e fim, começo, desenvolvimento, conflito e resolução do conflito, aquele tripé básico do cinema. A nossa ideia era desenvolver esse curta para mostrar isso, para mostrar uma coisa que não é explorada, principalmente no Brasil. É muito, assim, é muito pouco usual no Brasil o tema surrealismo, e o tema surrealismo como forma de contar uma história audiovisual, no cinema, ou vídeo, enfim, um curta, enfim, é muito pouco usual. Eu sempre admirei o surrealismo, é um movimento artístico que eu mais aprecio, assim, é pessoal, né? Um trabalho, é uma coisa que eu tenho um certo envolvimento pessoal. A gente já desenvolveu outros trabalhos com base no surrealismo. A gente desenvolveu um jogo que explorava o surrealismo mostrava o surrealismo, o conceito do surrealismo, a filosofia do surrealismo, não só como uma forma artística, mas como uma forma de trabalhar o lado inconsciente do ser humano, trabalhar o psicológico do ser humano. E isso é uma coisa que sempre me fascinou. Assim, depois dessa experiência que eu tive com esse game, é um game, treinamento e uma maneira de aprendizado, isso me fez me aprofundar mais ainda no assunto, mergulhar mais. Então eu trabalho muito com esse tema, até a parte de pintura, de ilustração também. Então resolvemos desenvolver um roteiro em cima disso. Essa foi a ideia base. Tá? O roteiro surgiu em forma quase como um automatismo psíquico. O que é o automatismo psíquico? Você tenta desenvolver uma ideia que venha preferencialmente do seu inconsciente. E isso vai fazer sentido. Isso é o interessante do surrealismo. Porque sempre vai fazer sentido. E o mais interessante é que talvez não faça só sentido só para você, faça sentido para mais pessoas. Desenvolver isso é uma coisa fascinante, é uma coisa... Buñuel já fez isso nos anos 20 com o clássico, né? O Cão Andaluz, que foi um filme escrito por ele e por Salvador Dalí, em sonhos. Eles sonhavam, acordavam de manhã e escreviam. Então o roteiro surgiu disso, né? Uma ideia de trabalho, de transcender a parte consciente, a forma de contar uma história de uma maneira consciente. Como eu trabalhei em todo o processo do filme, em toda a realização dele, desde o roteiro até a finalização, edição, enfim,
fica um pouco difícil para eu conseguir ter um distanciamento da obra, né? Assim, enxergar ela de uma forma alheia ao que eu estava fazendo quando eu desenvolvi. Enfim, a coisa foi mudando, né? Porque assim, também levou muito tempo para ser feito. Tivemos que parar no meio, porque isso é um projeto pessoal, né? Ele ficou um tempo engavetado, ele foi gravado em 2005, no final de 2005, e ficou no ano de 2006 inteiro, 2006, 2007 também, até metade de 2007 mais ou menos, inteiro engavetado, assim, enquanto a gente fazia outras coisas, fazia outros trabalhos paralelos, enquanto o projeto ficou lá no casulo e ficou recebendo influências do inconsciente, vamos dizer assim, ficou sendo maturado mesmo. Foi um trabalho de maturação, acho que foi importante, acho que o projeto cresceu muito. Se ele tivesse sido finalizado em 2005, talvez ele não tivesse esse resultado que ficou. Inclusive o final da outra versão era completamente diferente, não estava funcionando, e esse período de 1 ano e meio que ele ficou parado, ele serviu para isso. O final modificou e o final ficou muito mais redondo, gera mais interpretações, várias cenas foram excluídas também, o corte inicial tinha mais ou menos 40 minutos, assim. E a versão nova a gente conseguiu fechar uma versão com 19 minutos e pouco, assim, e era nosso ideal mesmo, era a ideia não podia ser um filme muito comprido, ele tinha que ser dinâmico mesmo. Acho que a gente conseguiu fazer um curta bem dinâmico, assim, são muitas cenas, muitos cortes, né, e ele ficou dinâmico. Essa é o interessante do surrealismo, porque o surrealismo ele corre o risco de se tornar chato. Essa foi a nossa ideia. Não sei se a gente conseguiu. Quem tem que julgar é o público, mas essa era a nossa ideia. Não fazer o filme, não cair a atenção do espectador. Assim. A gente queria manter sempre assim, o inusitado, mostrar sempre alguma coisa inusitada, surpreender de alguma forma e dentro do leque, dentro da linha, do timeline da história, né? Pelos testes que a gente fez, pelas pessoas que assistiram, né, o filme, opiniões, a gente acho que conseguiu cumprir o objetivo. Não foram todas as pessoas que entenderam, mas era essa mesma ideia. Tá? A gente não queria que todo mundo entendesse. A pessoa tem que estar predisposta a entender o filme. Isso é interessante. A gente quis fazer um filme que você precisa, não é um filme passivo, é um filme participativo. Você precisa estar disposto a se entregar e a se interpretar e a se dar para poder assistir o filme. A grande frase, né, do filme, a tagline do filme é: cuidado, você pode aprender muito sobre você ao assistir esse filme. Foi essa a ideia, a gente quis mostrar isso, a pessoa que estivesse assistindo o filme, ela se visse no filme, ela tivesse a sua interpretação do filme. Teve gente que achou o filme, por exemplo, o final do filme pessimista. Teve gente que achou o final feliz, por exemplo. Então, assim, essa é a ideia, é a interpretação pessoal. A gente não quer... Isso é interessante do surrealismo. A gente não quer obrigar a pessoa a acreditar nas nossas ideias, o que a gente quis fazer ao produzir esse filme. A gente quis que a pessoa que estivesse assistindo pensasse na sua vida, naquele momento. Não sei se isso corresponde ao que acontece, mas foi a ideia do desenvolvimento, né? A pessoa... Ela, em cada momento da vida dela, é interessante ela assistir o filme de novo e de repente ela vai dizer outra coisa para ela. Isso já aconteceu, tá? Tanto pra gente também, pro desenvolvimento. Enquanto a gente estava desenvolvendo, a história dizia uma coisa. A gente produziu um filme há quase 2 anos. Então, assim, a história dizia uma coisa. E depois o filme foi se transformando. 2 anos depois, ele diz uma outra coisa, é outro discurso pra gente. Eu gosto muito da ideia do começo e do fim do filme, que começa 1800 e tanto, o personagem com um notebook, que é uma coisa que já causa estranheza, e escrevendo um e-mail para Deus.
e durante o filme inteiro você vê que ele passa de novo no começo da era atual do filme, ele continua esperando até o final do filme, que se passa no futuro, né, e ele recebe finalmente uma resposta. Né? Isso daí eu acho que é uma das cenas mais emblemáticas do filme, então por isso que eu gosto dela. Tá? Eu acho ela bem forte. Mas eu gosto de muitas outras cenas. Por exemplo, a cena do garoto entregando dinheiro, né, no final, que é a cena que desencadeia a história principal do filme. Né, eu acho que é muito interessante também. Ela é bem emblemática também. Ela inverter os valores. Né. Esse é um dos conceitos do surrealismo, né? Subverter a ordem, inverter valores e aquela coisa dizia Buñuel, que é uma navalhada no olho da sociedade. Né? Essa é a ideia do surrealismo. A ideia inicial era trabalhar com a autodescoberta, era a autodescoberta da personagem. Então, assim, ela se relacionava com o espelho de uma forma quase que sexual, né? A ideia foi se modificando também, até para mim. Então, assim, ela foi se transformando, essa coisa do espelho, de ela não se ver no espelho, e ela ter múltiplas personalidades, assim. Tem algumas versões, tem algumas ideias para se interpretar esse roteiro. Uma delas é que o personagem tem múltiplas personalidades dentro dela, né? A história, de repente, poderia se passar dentro da cabeça. Então esse espelho poderia estar refletindo uma personalidade que ela mesma não se vê e ela dialoga com essa personalidade. Enfim, essa é uma das interpretações, tá? Eu não queria engessar o curta e deixar a interpretação é essa. Eu não queria isso. Eu queria que ficasse realmente aberto. O meu objetivo não é dar uma solução. O meu objetivo era dar algumas linhas de discussão, abrir uma discussão. Quanto menos eu pudesse falar do curta, melhor. O que seriam as sombras? Né? Poderiam ser também a nossa própria projeção. Né? É quase como uma continuidade do espelho. Temos também as sombras dos quartos, do quarto dela. Algumas interpretações, por exemplo, como as sombras poderiam representar a Santíssima Trindade, que no final do filme também remete àquele triângulo que aparece no final. Então, assim, tem várias interpretações e, assim, quanto menos a pessoa que estiver assistindo o filme souber, né, isso vai ser mais interessante. A experiência para a pessoa vai ser mais interessante. A cena do carro a ideia é realmente subverter a ordem, é quebrar aquilo que a gente já está acostumado. Então eu achei que isso ficou interessantíssimo, assim, uma quebra de um paradigma que a gente tem, né? A criança dá um dinheiro, o dinheiro tem um desenho dela, né? E depois ela queima isso, dá margem a várias interpretações. O peixe é um símbolo fálico, né? Assim, ele por si só já é um símbolo fálico. E a maneira que isso é apresentado no filme evidencia muito mais isso também, né? A questão da autodescoberta dela, a descoberta da sexualidade dela, a negação dessa sexualidade. Bom, a cena da faca também remete a isso. Ela remete é aquela coisa que mistura o Eros e Thanatos, né? Aquela coisa que mistura o amor e a morte, o sexo e a morte, né? Então, assim, ela brinca com a faca e ela, na verdade, a faca é um objeto fálico para ela. Várias cenas foram difíceis, tecnicamente, assim, pelos recursos, né, que a gente tinha. A iluminação, enfim, eram recursos poucos, assim, então a gente precisava otimizar a coisa, produzir rápido, decupar o roteiro de uma forma que otimizasse mesmo a gravação, né? E acho que a gente conseguiu produzir até mais do que precisava. Bom, tiveram algumas cenas mais difíceis de fazer. Então, por exemplo, a cena do quarto foi a dificuldade pela iluminação. Tivemos a cena da rua, da criança entregando dinheiro, né, para a protagonista,
né? Também foi um pouco difícil de fazer, só pela estrutura mesmo, né? que a gente tinha. Então a gente parou o trânsito. Então foi uma coisa um pouco difícil de fazer, mas foi gratificante. Acho que valeu muito a pena. Tiveram várias, né? O filme todo foi estranho, assim. O, o clima foi um clima bacana, assim. O pessoal foi um clima de camaradagem, todo mundo empenhado mesmo em produzir. Briga, mas briga por resultado, né? Então a gente até tinha discussão, mas discussão por resultado, discussão pontual, né? Discussão para resolver aquele problema e resolvia e vamos lá, e vamos para a próxima. Situações engraçadas, por exemplo, a cena do pulo da piscina, né? Então a Simone teve que pular 2 vezes. A primeira vez não deu certo, não ficou boa a gravação, e ela teve que pular a segunda vez, já molhada, tal. Então a gente conseguiu, a gente disfarçou um pouco, tal, e ela pulou a segunda vez molhada. Bom, o processo de fabricação da máscara de gelo foi bem difícil, foi bem complicado. Tivemos 2 tentativas, a segunda máscara ficou razoável, a gente teve que adaptar, tal, que meio que esculpia a máscara, porque não estava dando certo, a Simone estava se sufocando, e tivemos várias discussões, e enfim. Mas no fim das contas a gente conseguiu fazer a máscara, finalizar via escultura mesmo, para ficar realmente parecido com a Simone. Foi bem complicada, mas no final a gente conseguiu o resultado, né? Ele é muito pessoal, né, também. Ele tem essa coisa de servir para todo mundo. Então, assim, ele serve bastante para mim também. Bom, a equipe estava bem unida, né? Assim, e eu acho que isso foi importante pro funcionamento do filme. O filme não teria ficado, não teria esse resultado se a equipe não tivesse bem unida, se não tivesse um bom entrosamento entre a equipe, né? Foram poucas pessoas e isso era importantíssimo. Assim, todo mundo tá na mesma sintonia, que a gente conseguiu. Uma coisa interessante, uma curiosidade interessante, assim. Antes de gravar, eu passei o Cão da Luz para todo mundo sentir o clima, porque tinha gente na equipe que não tinha assistido ainda, tal. Então, assim, para todo mundo sentir o clima e ficar na mesma sintonia, eu passei o Cão da Luz, que a meu ver é o clássico do surrealismo, né? Se existe um filme que representa o surrealismo, é o Cão da Luz, né? Então, assim, todo mundo assistiu antes da gravação e já estava todo mundo no mesmo clima, estava todo mundo na mesma sintonia. Isso foi interessante, isso ajudou, acho que todo mundo a ver, a perceber mais a ideia do que a gente estava produzindo, do conceito que a gente queria passar, né? A edição do curta ela foi bem complicada, tá? Ela mudou bastante desde o começo, ela teve várias fases, né? E no final, assim, ela chegou, foi sendo lapidada, cenas foram sendo excluídas, a tonalização de cada cena é tonalizada individualmente, assim, para manter cada cena quer passar alguma coisa, então cada uma tem uma vida própria, né? Tem algumas cenas que tem um esfumaçado até exagerado, tem algumas cenas que as cores foram dessaturadas e as cores sumiram, enfim. E essa é a ideia, cada cena quer passar alguma coisa e é um organismo vivo no filme, essa é a ideia, isso. E foi bem complicado fazer isso na edição, os cortes também, o corte exato da cena para passar aquilo. Alguns diálogos foram eliminados também, porque eles não estavam funcionando, não estavam batendo com outras partes do filme. Então, assim, foi bem lapidado, né? Assim, a edição final foi bem lapidada e a gente chegou no resultado que é apresentado agora, né? A ideia do som foi causar estranheza. Então, assim, o filme não tem música,
Na verdade, são sons, ruídos, principalmente ruídos exagerados. Muitos barulhos tiveram seus ruídos exagerados para realmente enfatizar a estranheza. Grande parte do sucesso do filme, eu acho que vem do som. Ele precisa causar uma estranheza, ele precisa incomodar, na verdade. Ele tem que incomodar de alguma maneira. Ele não pode ser um som que deixe que neutro, ou enfim. Ele precisa incomodar, ele precisa gerar algum incômodo em quem está assistindo. Essa é a Mulher Lâmpada e ela foi criada em 1999 para o jogo Surrealidade. A guardiã dos sonhos, né, do mundo dos sonhos. Então, assim, é uma mulher crucificada num cactus e a cabeça dela é uma lâmpada, né, e ela está constantemente produzindo, ela está constantemente trazendo ideias novas, arejando o mundo com ideias novas. Ela é um ser que realmente habita o mundo do inconsciente e o mundo das ideias. Ela traz à tona os nossos símbolos, desejos recalcados. Esse é o conceito da Mulher Lâmpada. Bom, eu espero que gostem, né, do filme. Ele foi um trabalho feito com paixão, foi um trabalho feito com garra, uma equipe pequena, mas uma equipe empenhada em produzir um trabalho interessante, um trabalho diferente, diferente do que a gente está acostumado a ver, não usual, né, um trabalho que fuja do padrão, que fuja do que a gente está acostumado mesmo. Que faça a pessoa não ser apenas um espectador passivo, né? A gente quer uma participação, inclusive a gente quer participação mesmo. A gente gosta de ouvir opiniões, a gente gosta do feedback mesmo. Isso é interessante, isso que alimenta, né? Não adianta a gente fazer um filme para ninguém assistir, né? A gente quer que assistam e quer ouvir mesmo a opinião das pessoas. É interessante isso ajuda a gente a melhorar cada vez mais e a gente pretende melhorar cada vez mais. O que a gente quis fazer nesse filme é fugir do maneirismo, do que a gente sempre faz. Cada filme quer que tenha uma própria identidade, quer que tenha a sua própria identidade. O estilo também não quer se centrar em um só estilo, a gente quer fazer de tudo, assim, a ideia é essa, entendeu? Então, assim, essa incursão no universo surrealista eu acho que foi muito válida, espero que seja entendido, que seja discutido, é um filme para ser discutido, para ser entendido. Oi, eu sou Simone Vaz, protagonista do curta Entre Espelhos e Sombras. Um curta que traz muitas imagens, mas ainda muito mais ideias. O projeto surgiu de outro curta que nós íamos fazer, mas o outro curta ia ficar caro, estava bem estilizado. Esse roteiro foi uma segunda opção e nós resolvemos trabalhar. Ficou bem interessante. Dimitri trouxe algumas pessoas novas, a gente foi conversando e afinou o roteiro, as ideias foram saindo, estava fácil de produzir, estava com equipamento, a gente estava com tudo, então vai que vai. O roteiro é surrealista, a grande surrealidade da coisa é poder levar os seus pensamentos um pouco além do que o óbvio nos explica. Então, quando você vê aquelas palavras no papel, cenas meio espalhadas, aquela história, a gente pode mudar as sequências, mas a ideia era essa, de ter elementos que trouxessem pra gente sensações dentro daquela história que a gente queria dizer, de algo meio pesado, difícil, uma fase onde as pessoas poderiam... Todo mundo pode passar por uma fase difícil, né? Onde vultos te incomodam, porque o mundo aí por trás da cortina que a gente não vê não é fácil de se explicar. Então a gente precisa um pouco dessa surrealidade para trazer à tona
um pouco desses sentimentos, desses sonhos, dessas sombras que atolam os nossos pensamentos, para a gente não entender. O simples fato de não entender as coisas faz com que a gente não pense nelas. Mas é importante. Elas tiram as nossas dúvidas quando a gente questiona. Senão a gente nunca vai saber nada, nunca vai se questionar de nada, e vai ser essa rotina, esse cotidiano, essa acordar, levantar, trabalhar, chegar, dormir, acordar no dia seguinte e não entender nada. Então, são realmente momentos que a gente tem que olhar no espelho, dentro da alma, e pensar o que realmente significa. Mas o que? No filme a gente fala sobre algo que você não sabe, algo que todo mundo busca e às vezes quando busca demais atrapalha, quando busca de menos não traz nada. Então o roteiro ficou assim, quando eu li ele, falei, no sense. Mas eu sabia que aquilo ia ter um sentido, e realmente quando o filme ficou pronto, mostrou muita coisa. Trouxe muitas questões, respostas e indagações de por que a vida é assim e não é um pouco diferente. Em vez de a gente dar uma moeda num farol e um menino te dar um sorriso, seria algo bom. A gente não dá, recebe um xingo. Ou se dá por não ser assaltado, ou dá porque você fala para os outros que dar a moeda na rua é legal. Mas o que é para você, né? De repente você recebe alguma coisa boa dessas crianças que estão aí no farol pedindo, ou de repente o que a gente dá para elas, eles vão dar pro pai, e vira um ciclo vicioso onde o cara que toma pinga bate na criança e a mulher manda ele lá no farol. E é uma realidade que realmente, se a gente não pensar sobre ela e explicar o que é bom, não é legal. Então é legal o quê? Dar uma balinha para uma criança e receber um sorriso, ou um bom dia, ou oi, tudo bem? As pessoas não trocam, elas só consomem uma da outra. Não funciona. O roteiro talvez diga um pouco isso, dessas indagações das pessoas perguntarem o que significa, né? O que significa um peixe na gaveta? Eu acho que um peixe é muita coisa. Eu gostei. Acho que o resultado ficou bem interessante. Os gemidos me incomodam, mas eu acho que faz parte do filme querer incomodar, realmente, porque é a ideia de sofrimento que o filme quer passar, e espero que não passe demais para as pessoas, para elas não saírem muito sofridas depois que elas assistirem o filme. E sim pensando no que quer dizer tudo isso. Eu gostei, acho que as sequências ficaram interessantes, o tempo das cenas ficou bom, a história ficou bem amarradinha, acho que dá pra ter uma crescência assim de emoções, né, e de significados, né, de amarrando as coisas mesmo, acho que foi bem interessante. A ideia do filme realmente acho que é ser surreal. É uma ficção interessante, onde a surrealidade ela fica bem implícita nas cenas, assim, ser uma coisa que não está na nossa realidade, não é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, não é um filme de historinha, é um filme onde você tem que sentir também a história para poder ter uma ideia do que a gente quis passar com tudo isso. Ficou legal, gostei, o resultado foi muito bom. Tô feliz e acho que a história vai trazer pra gente bons resultados pro futuro que a gente pretende ter aí no cinema. Foi o primeiro de muitos. Ficou, acho que quando a gente fez as cenas, fez o roteiro, tava amarrando as coisas,
Acho que era bem por aí. A gente pensava realmente em saturar cores, em ter algo um pouquinho diferente do casual. Até porque não é cinema, não é negativo, a gente não tem uma puta qualidade de imagem, mas a gente tem uma licença poética em que a gente pode brincar. Eu acho que o cinema digital tem muito a acrescentar isso pro cinema nacional, que vem crescendo, para produções que não tenham verba para fazer e tenham muita ideia, muita criatividade para botar aí para a galera distrair, assistir. E o cinema é isso, é entretenimento, é ensinamento. Acho que a gente pode passar muita coisa através das imagens. Na verdade, é o veículo que hoje mais ensina, seja para nossas crianças, seja em qualquer lugar, é onde é muito mais fácil uma pessoa ver uma TV do que ler um livro hoje em dia. Então seria legal sempre estar trazendo coisas boas, coisas novas, coisas interessantes para as pessoas estarem aí pensando realmente e desenvolvendo aí uma cultura que não seja só do trivial, né, do arroz com feijão. E tem que fazer diferente, fazer bonito, criar, ser novo, novidade é muito bom. Eu acho que no trecho onde ela dorme e se transporta para aquele mundo de sonhos, onde ela está amarrada, presa, são 3 ou 4 momentos no filme que tem isso, e acho que são momentos que eles dão um break nas questões e mostra de novo aquilo e começa uma nova questão. Eu gostei muito desse momento, acho que diz muito, assim, a gente está muito preso, a gente está muito amarrado a muita coisa, então é um trecho que eu gostei. Gosto também do trecho que ela põe a máscara no rosto, bem legal. Espelho, né? Espelho é algo que você pode se ver, e se ver é muito difícil, as pessoas não se conhecem. Mas ele pode ser terapêutico, porque ele pode ajudar você a gostar de você. E isso é muito bom, todo mundo precisa disso. Mas não pode se esquecer que para gostar de você, você também tem que gostar dos outros que estão à sua volta. Se você não gosta dos outros, você não vai se gostar. Então o espelho é algo que te põe de frente com você mesmo, com a sua realidade. O nome do filme era para ser Espelho de Carne, né? E acho que acabou sendo de sombras, porque a carne a gente vê realmente todo dia. A sombra não, é aquilo que traz dúvida pra gente. Então é legal se olhar no espelho e duvidar um pouco, porque a gente duvida de tantas coisas. A gente duvida dos outros, não confia em ninguém, mas será que a gente confia em nós mesmos? Você confia em você mesmo? Então é trabalhar isso no espelho e acreditar. O carro é um veículo que a gente está todos os dias dentro dele, fechado, com medo às vezes, porque a gente se tranca e se sente protegido, mas se alguém põe uma arma no seu vidro, você não está mais. Então as pessoas têm medo. E elas estão sempre ligadas ali para esperando alguma coisa, na expectativa de algo acontecer, do farol abrir, do outro não te bater, do outro não te roubar. Alerta, né? E eu acho que o menino dar um dinheiro é um pouco de algo que eu já falei em outra circunstância aí, mas a gente está todo dia lidando com isso, com gente pedindo dinheiro no farol e a gente não dá, tem gente que dá. E eu acho que, na verdade, o que você tem que dar é uma palavra de conforto para aquele que está desesperado, procurando realmente colocar um pão dentro de casa, ou uma pinga, não se sabe.
A queima do dinheiro, eu acho que já significa um pouco esse lance realmente das pessoas que recebem não agradecerem. E reflete um pouco o sentido de que dinheiro realmente não traz felicidade, não é isso que é o importante nessa vida. E tá todo mundo buscando isso por uma questão de sobrevivência. É completamente entendível. Mas se a gente parar para pensar que a felicidade não está nisso, sim está no que talvez o dinheiro proporcione, mas não é só o dinheiro que proporciona isso, é a vontade de querer algo bom. É claro que sem ele fica difícil hoje em dia, não é fácil não, tudo precisa, mas porque virou um ciclo vicioso realmente. O dinheiro ele não é bom, mas ele traz coisas que pra gente parecem ser boas. Mas te falar que eu acho que é muito mais gostoso assistir uma peça gratuita, assistir ir num passeio no parque, abraçar uma árvore, são coisas impagáveis, que muita gente não faz e fala, eu não quero fazer nada porque eu não tenho dinheiro. Então nós temos opções. Como eu disse, o peixe diz muita coisa. Existem algumas religiões até que falam que quem morre pela boca morre que nem peixe. E eu acho que peixe é um alimento muito saudável, principalmente porque eu acredito que eles vivem em coletividade, em cardumes. Então acho que usar disso para o nosso alimento é bom, não está errado. Assim, já não considero a carne, para mim. O peixe, ela tem uma atitude de levar ele para a água. Quando ela tá passando o dedinho nele ali com a água aberta, eu acho que ela tá querendo manter ele vivo, sabe? Uma coisa assim. Acordar de um sonho, ter uma faca na cabeceira, acho que é realmente querer cortar o barato dos pesadelos, né? Mas a faca, ela simboliza realmente cortar as coisas, né? Uma faca bonita daquela ainda, acho que significa ali no filme até cortar um pouco dessa fornificação que parece que ela passa, né? Ou um certo estado de vontade, desejo e sem saída, porque ela tá ali presa com vultos à espreita e uma amiga que até, né, a cena ficou interessante. Bom, a faca ela simboliza esses cortes, né, e acho que ali ela fala um pouco disso, de cortar essa libido, de cortar a fornificação que ela passa, esse sofrimento de ter tanta gente à espreita e vultos e sonhos e querer se livrar de tudo isso. E aí quando passa para a cena do açougue é realmente querer cortar essa carne, porque as pessoas hoje só pensam na carne, na aparência, nesse espelho de que as pessoas elas pensam em não em ter alguém que ame do lado dela, mas alguém que os amigos dela amem porque vão amar ela. Então, não é só carne, é sentimento. Acho que alguém tem que amar alguém realmente de coração, não de carne. Então é meio que um sinal para cortar essa carne e pensar um pouco nos sonhos, nos sentimentos. A cena mais difícil de filmar, eu acho que dificuldade técnica nós não tivemos muitas. Eu diria de interpretação, acho que pular na piscina foi meio difícil, mas interessante. Acho que as situações estranhas estavam ali porque o filme é estranho, então tudo estava estranho. Estranho, esquisito, mas estava muito legal. Acho que a gente se sintonizou, a equipe estava bem integrada, o pessoal estava bem animado para fazer. Foram aí 2 dias de gravação bem intensos.
E acho que ninguém se estranhou ali, não. Foi estranho, eram as cenas, enfim, né? Tá presa, tá amarrada, vultos. Mas acho que foi bem legal. A gente tira a graça daquilo que nos diverte. Então foi gostoso fazer, o filme todo teve graça fazer, porque tava gostoso, tava divertido, tava alegre, tava um clima de realização, assim. Porque às vezes fica curta-metragista, quer fazer, fica combinando, demora a finalizar um filme, mas quando faz o que gosta. Muito bom. Foi engraçado, assim, não teve nada extremamente diferente, assim, que você falasse, vou cair na risada. Olha, isso, Dmitry, me deu trabalho, viu? Até a gente brigou um pouquinho. Eu já tinha feito no teatro isso, mas no teatro foi tão mais tranquilo, porque eu deitei, relaxei e fiz. Com o Dmitry foi mais tenso a história. Não sei se é porque eu estava fazendo sentada, isso foi bem ruim, porque a técnica dele era diferente, não era de colocar as fatias de gesso, né? Era uma massa plástica que ficava rápido, então era meio desesperador aquilo. E eu fui perdendo ar, e quando ele meio que foi fechar o meu nariz para o negócio funcionar, eu sufoquei, gritei, rambientei a máscara, não deu certo, ele xingou até. Isso foi engraçado. Quer dizer, foi horrível, uma situação super chata, a gente brigou, mas depois, gente, quando faz essas pazes, fica engraçado pensar que brigou por uma bobeirinha dessa, né? Mas eu queria que ele entendesse que realmente se sentir sufocado é uma coisa horrível. E falar, para, e daí foi engraçado, porque eles começaram a falar mal de mim, eu não podia mexer a boca, eu não podia reclamar, foi aí que eu pirei ainda, né? Mas tudo bem. A gente fez um outro dia, com mais calma, com mais tranquilidade, a máscara saiu. Eu acho que o personagem do filme passa realmente pelo que eu passo na vida, que eu acho que tem muita semelhança, mas não vou comentar. Eu acho que sempre que alguém tem uma ideia, né, acaba representando com aquela historinha de gibi, com uma lâmpada acendendo, né? Realmente, uma luz na cabeça traz muitas ideias. E eu acho que a mulher lâmpada é realmente ter essa luz na cabeça, entendeu? Algo que brilha no cérebro aí. O fato dela estar crucificada realmente é muito significativo, porque lembra um pouco o Cristo, né? Só que você tem aí uma mulher. Então, acho que isso traz muitas indagações, porque representa muita coisa que talvez ainda não seja muito simbolizado nesse mundo, mas acredito que as mulheres realmente têm grandes ideias e que elas realmente se sacrificam por essa humanidade. O Dmitry é uma ótima pessoa, ele tem estrelismo e não é arrogante. Isso é gostoso, porque uma pessoa quando tem essa estrela, ela brilha e fica legal. Tipo, ele não é o tipo de pessoa que não escuta opinião, mas a opinião dele importa, é forte. E isso é bom, porque o trabalho ficou legal. E ele soube dirigir, pedir as coisas, falar, olha, acho que vai ficar bacana assim. Pô, sem recurso de iluminação, a gente acabou fazendo uma fotografia que ficou legal, pelos efeitos também, depois de pós, mas eu acho que ele tem futuro, Dmitry Kasma. Eu acho que assim, quando ela termina no mato, tem muito verde ainda, tem muito que crescer. Um rosto de estátua, de gesso, branco, límpido. O outro final era interessante, só que ela realmente estava parada, estática, acabada, detonada, ruída. Acho que o verde trouxe um pouco de vida e esperança.
a mais. Porque não adianta ter deuses gregos travados no tempo. Acho que tem que ter uma motivação e uma brisa de vento para continuar bem. Os finais realmente ter essa mudança assim, agora eu preferi, achei melhor. Mas como no Extras aí vocês vão ver muita coisa, porque o Dimitri quer 1h30 de extra, sei lá porque, que babação em cima de um curta, pô, mas tá ótimo, porque realmente o curta é tão surreal que você precisa pensar a respeito, você precisa de ajuda para pensar a respeito, você quer um pouco de esclarecimento, quem é esse louco que pensou nisso e ficou tão interessante? É bem por aí. Então vamos pensar nesses finais aí, porque ter algo estático ou ter algo em movimento, ter fogo ou ter vida, ou fogo que renova a vida, acho que é interessante. Eu acho que esse curta indaga um pouco onde está Deus, onde está a eternidade, onde está a busca de cada um em saber essas respostas. Será que a gente tem vida eterna? Será que o mundo vai acabar? O que será que Deus pensa de nós, homens? São questões que a gente tem muito que pensar. Mas eu acho que o curta pode ajudar. Oi, tudo bem? Então eu sou Alejandro, o homem à procura de Deus. Bom, pelo menos o personagem, né? Mas também procura Deus. Foram bastantes impressões que eu tive assim, do filme. Foi bem legal, assim, porque dá várias interpretações, né? Assim, de muitas cenas, de cada cena acho que você interpreta uma coisa diferente. Eu acho que toda pessoa tem esse, essa sensação, né, de que procurar o Deus, né, que é bom, que cada um, religião, cada um pensa diferente e acho que é uma coisa interna, né. Mas o personagem, assim, acho que ele tem isso, né, que vai procurar bom, aí está a resposta que Deus dá ou não dá, né, aí cada um interpreta. Eu acho que a gente, que foi assim, do roteiro, a gente algumas coisas tirou, né, algumas coisas colocou, mas assim, estava dentro do que a gente tinha pensado, uma coisa surreal, que você tem várias interpretações, né, e você se identifica com uma cena, com outra, com um personagem ou outro. Foi o da máscara, a fusão da máscara com a personagem, acho que foi uma cena bem interessante, assim, foi bem chocante, eu acho que me impactou bastante isso. Bom, os espelhos significa muita coisa, né? Mas o primeiro, tipo assim, que o reflexo, né, que você tem desse espelho, assim, é você mesmo. Então, você vê e depende como você vê é quem você é. Então, assim, eu acho que um nome bem forte, né? E tem tudo a ver com, assim, com o filme, né? Porque tem essa coisa E acho que sombra também, por outro lado, é o que talvez você não vê, né? Porque quando você está andando, tua sombra está de teu lado. Então, sei lá, fica a teu lado e você não, meio que não vê ela, mas você está sempre te acompanhando. O mais engraçado que foi legal a participação especial da aranha. Caiu quando estava fazendo a cena da banheira. Caiu um bichinho, uma aranha aí, começou a nadar. E a gente ficou brincando com ele. Então acho que ele aparece, mas acho que ninguém vai conseguir perceber. Mas ele aparece na curta.
a semelhança que eu tenho com o curta, acho que é isso da procura de Deus, né? Que acho que todo mundo tem isso de você querer se comunicar, ver ele, né? E acho que através do e-mail é uma coisa assim, bastante moderna. Então, acho que até inédita, acho que ninguém pensou em mandar um e-mail para Deus. Mas é uma maneira, né, de querer se comunicar. Eu acho que se eu poderia me comunicar com ele, se ele existiria, ou poderia, até seria legal, né? Cena mais difícil... acho que todas foram difíceis, mas para mim, assim, que eu não tenho muita experiência, não tinha, né? E assim, acho que em todas as cenas a gente encontrou dificuldades, mas acho que o mais legal é como a gente foi contornando e dando isso um formato e foi ficando bem legal. Então, eu acho que cada cena é um processo, né? Uma dificuldade diferente. Bom, trabalhar com o Dimitri é muito legal, né? Porque ele te leva, assim, ele te entusiasma no projeto, foi muito legal. E, assim, ele concretiza as coisas, ele vai em frente. Ele meio 4x4, né? Ele sobe, começa a andar sei lá, e ele chega ao resultado, né? Então isso, assim, me impressionou muito e todo mundo, assim, às vezes a gente tá meio cansado, não, vamos, cansou de treinar, não, continuemos, sabe, era essa coisa de dar força na equipe, é muito legal isso. Bom, espero que tenham gostado da curta, né, porque acho que já assistiram, depois vão ver os depoimentos. Bom, assim, estou me despedindo com um grande abraço para vocês. E bom, a gente acho que você vai ver em outras curtas e em outros projetos que aí a gente tem para fazer. E bom, é isso. Sou eu. Sou eu. Meu nome é Maria Cláudia Cosma, eu fiz o personagem que, na minha concepção, é o alter ego da personagem principal. Eu achei um roteiro muito interessante, porque força a reflexão do espectador. Eu achei um filme muito dinâmico e prende a atenção do espectador, e muito bonito visualmente, as luzes muito bonitas. Não, porque quando a gente está gravando, a gente vê algumas prévias, né, e ficou completamente diferente do que eu imaginava. Ficou muito melhor, não tem nem comparação. Eu gostei muito da parte que, na minha concepção, é a reflexão dela. Ela tem uma luz muito bonita e que aparece umas sombras dançando. Eu achei muito, muito bacana aquela parte. Os espelhos é justamente a reflexão do próprio personagem, que ela faz com ela mesma. E as sombras é a parte a parte ruim, justamente, as impressões, as angústias que ela sente. Eu acho que é a inversão de valores. Eu acho que é a busca de voltar à vida e de voltar à vida com liberdade. Porque o peixe estava ali aprisionado, sem vida, e a água para ele representa a vida com liberdade.
Essa cena, até que eu participo, ela é um desejo íntimo do personagem e ela tem vergonha de ter esses desejos e não é assim, não é a realidade que ela está vivendo ali, mas é um desejo que ela tem e que ela não se sente à vontade com esse desejo. Não, é assim, eu não achei nenhuma cena difícil de filmar. Talvez possa ter alguma cena externa que eu não tenha participado ou que eu não tenha presenciado. O que eu achei bem interessante foi assim, o entrosamento da equipe, a vontade de fazer e não tendo limites para fazer dar certo o filme. Eu achei muito bacana. Então, o meu personagem não é real, né? É o imaginário do personagem principal. Então, eu acho que todo mundo tem imaginários e desejos. Eu acho que né, é por aí. A mulher lâmpada, na minha concepção, ela é um corpo feminino, que a cabeça tem a luz, que o corpo feminino que dá a luz à humanidade. E ela está crucificada por símbolos fálicos. É isso que eu acho que ela representa. Muito dinâmico, muito capaz, todo mundo sabe. Tem muita vontade de realizar, exigente, muito exigente, tem que fazer tudo perfeito e se cobra muito, né? E cobra também a equipe. Mas o mais interessante é que a equipe, apesar de tudo isso, a equipe tem vontade, corresponde e isso que é legal. E é muito exigente mesmo. O filme assim, tem que assistir porque força muito a reflexão e é para a própria pessoa mesmo. Cada um, eu acho que pode mudar um pouco a vida depois de assistir o filme. Olá, meu nome é Pamela e eu participei no filme na produção, né, ajudando com a parte de vestuários, algumas locações e ajudando um pouco na iluminação. Bom, na verdade, assim, quando o Dmitry me chamou para fazer o projeto, ele já tinha um roteiro pronto, né? Ele me mandou o arquivo para ler, eu gostei bastante. E aí ele me proporcionou que queria ajudar a filmar, né? Uma coisa assim que, na verdade, eu nunca tinha feito antes, assim, dessa forma, né? E bom, e foi assim, um dia ele pegou, me ligou, falou, vamos filmar? Eu falei, já? É assim? Vamos. Aí eu saí correndo atrás das coisas, dando uma decupagem no roteiro e fomos embora. Assim, é um roteiro assim que me chamou bastante atenção porque ele mistura muito assim o que é realidade e o que é coisa, o que são as coisas da nossa mente, né? E esse é um tema que assim sempre me atraiu, né? Essa coisa de a gente viver às vezes uma realidade virtual, às vezes a gente enxergar o mundo de uma forma e outra pessoa pode enxergar de outra, quer dizer, dentro da tua mente você tem um mundo muito próprio, que não dá para saber se é real mesmo ou se ele só está acontecendo na tua cabeça, né? Bom,
Bom, quando assisti o filme, assim, na verdade só veio a confirmar aquilo que eu já tinha visto no roteiro, né? A parte de fotografia é uma coisa assim que eu gostei bastante, como ficou a parte da iluminação, como foram trabalhadas assim algumas cores que se sobressaíam, isso é uma coisa que eu gostei bastante. E quanto ao roteiro, bom, eu já tinha gostado dele, então assim, não tive assim surpresas. Foi uma surpresa boa, não teve nada assim que eu tivesse falado, uau, isso não estava no roteiro, né? Mesmo porque durante as filmagens muita coisa a gente mudou ali na hora, teve outras perspectivas que a gente discutiu e é o que realmente acabou acontecendo, né? Só assim que a gente teve que reduzir algumas coisas, tirar algumas cenas que estavam bem legais, mas eu fiquei bastante satisfeita com o resultado do trabalho. Eu gosto a cena da piscina, onde ela está conversando, né? Provavelmente com ela mesma, né? Ou a amiga para outros. E elas estão naquela conversa meio sem nexo e de repente ela se joga na piscina e a personagem loira fala assim que nunca mais vai rezar por ela, né? Então essa foi a frase assim que mais me impactou. E o começo e o final do filme, que é quando a gente está tentando se conectar com Deus através do e-mail. O nome Entre Espelhos e Sombras, né, também veio assim a encaixar muito bem com o que o filme passa, né? Porque realmente, assim, às vezes a gente se olha no espelho e o reflexo daquilo que a gente vê não é exatamente o que todos estão vendo. Cada um que olha para o espelho vai ver uma coisa diferente. Às vezes uma coisa distorcida, se você pega, por exemplo, uma pessoa que sofre de bulimia, ela tem uma imagem totalmente distorcida delas. Ou então uma pessoa que não se sente bem com ela mesma e se sente que, sei lá, que ela não é boa o suficiente, às vezes ela não consegue enxergar a beleza que ela tem. Ou tantas outras coisas, né, dramas, né, que a gente vive interiormente e que elas ficam meio que envolto entre as sombras, mesmo que quando a gente se olhe no espelho a gente possa ver o nosso reflexo, né? Mas ele não consegue representar tudo. Então, até a gente teve algumas conversas assim com a equipe, cada um sempre tem uma opinião diferente, né? Para mim, embora assim o filme passe assim o sofrimento, né, que o personagem tem, ele mostra para mim uma evolução, é uma coisa que ela está evoluindo, que ela está indo em busca ao equilíbrio. Então a primeira cena, quando a criança chega com o dinheiro e ela despreza esse dinheiro, então me dá a sensação, não necessariamente de que ela está desprezando aquela criança ou sendo arrogante, mas sim que ela está desprezando coisas, valores que ela está trazendo desde lá atrás, que representa esse materialismo em que a gente vive hoje, da gente valorizar as pessoas pelos cargos que elas ocupam, pelas conquistas materiais que elas alcançam, né? Então é como se ela estivesse querendo zombar de tudo isso, de toda uma bagagem que veio desde a infância dela e que ela está enfrentando, na verdade, ao longo de toda a história, né? Bom, a cena do peixe também dá várias interpretações, né? O filme também mistura muito, assim, ela trabalha muito assim com, vamos dizer assim, com a base da pirâmide de nossas necessidades, né? Que é o sexo, que é o dinheiro e a alimentação, né? Que são as três. O dinheiro, na verdade, assim, ele passou a ser, né? E com as coisas materiais, se a gente quiser resumir numa palavra, né? Então, assim, tem muito uma mistura, assim, não só dela com as coisas materiais, mas com a parte da sexualidade dela, uma coisa que às vezes está meio que guardada na gaveta, mas que ela quer. Tem a cena do peixe, da faca, que ela meio que fica na dúvida entre qual dos dois. Tem a cena que ela leva o peixe até a pia para lavar, como se ela estivesse querendo limpar alguma coisa, mas ao mesmo tempo alguma coisa dentro dela, mas ao mesmo tempo ela acaba jogando o peixe pela descarga, né?
Então, eu acho que é mais um elemento que representa o conflito que ela está vivendo, o conflito de valores internos, né? Assim, cada cena foi um desafio, né? Porque se às vezes em uma cena a gente tinha problemas com iluminação, em outras cenas a gente tinha problema com a locação, então onde a gente iria filmar. Outras cenas a gente tinha que... teve cenas que envolveram sangue, então a gente queria dar realismo a isso. Então eu diria assim que cada cena ela teve um desafio. A mais assim, vamos dizer assim, talvez que teve um pouco mais assim de agitação, assim, até foi quando a gente filmou no banheiro, que a personagem está sentada na banheira de costas, o sangue caindo, e a gente queria filmar uma gota escorrendo e caindo no chão. E teve toda a confusão da água na banheira, a gente acabou molhando o banheiro inteiro, foi uma confusão, mas assim, cada cena é um desafio, na verdade, né? Bom, assim, tudo para mim era estranho, diferente, né? Era a primeira vez que eu estava participando de um curta-metragem, participando na produção, um roteiro surrealista, então assim, teve várias coisas estranhas, né? Uma situação assim foi quando a gente fez as cenas dos vultos, né? Que estão junto da personagem no quarto, inclusive um dos vultos sou eu, né? Então, é uma coisa que eu achei assim... meio estranho, assim, no momento, tipo assim, como é que iria ficar aquilo depois na filmagem, se aquilo ia dar algum sentido, se aquilo não ia acabar ficando uma coisa muito, assim, forçada, né? Mas nesse sentido, né? Teve muita coisa, assim, né? Teve uma cena que foi cortada, né, que é a cena de preparando o bolo, que também foi uma outra confusão para filmar na cozinha. A gente estava filmando na casa, né, de uma das pessoas da equipe, os pais dela estavam viajando, a gente não podia fazer bagunça, na hora de pedir pizza vieram 300.000 pizzas para a gente comer. Então tinha toda essa coisa, a gente tinha tempo para filmar, tinha que ser antes dos pais delas chegarem, a gente tinha que deixar tudo arrumado antes deles chegarem. Então, assim, teve toda essa situação, né, que a gente viveu, que era assim, engraçada de certa forma, né, lembrando hoje, assim, foi bem engraçado. Mas as cenas, assim, eu particularmente, eu estava mais do que tudo séria, né, eu estava preocupada, assim, de que tudo desse certo, até por ser a primeira experiência que eu estava tendo, né. Olha, eu acho que assim, todo mundo vive de uma forma ou de outra o que a personagem estava vivendo, né? Então, acho assim que a gente sempre vive querendo... a gente busca a felicidade, tem muitas coisas que causam medo na gente, tem muitas coisas que não fazem a gente feliz, mas por outros motivos a gente acaba repetindo a mesma atitude. E você querer mudar isso para encontrar um equilíbrio na vida você tem que passar por um processo de sofrimento. Você tem que deixar as máscaras caírem, você tem que enfrentar, você vai sofrer, você vai sentir medo, você vai querer olhar no espelho e vai querer encontrar as respostas, e as respostas não vêm, porque não existem respostas certas. Então, na verdade, a resposta certa é sempre aquela que faz você se sentir melhor. E só que a sociedade não ensinou a gente assim, né? A gente desde pequeno aprende que não pode comer com a boca aberta, não pode colocar os cotovelos na mesa, não pode falar palavrão. Então a sociedade meio que estipulou pra gente o que é bom e o que é ruim. E aí chega uma hora que a gente perde a referência do que realmente é bom pra gente ou não. Totalmente. Porque eu tinha feito filmagens já dentro da minha área profissional, que eu trabalho com treinamento. E eu trabalhava num formato ainda, embora assim, a gente procure criar sempre coisas diferentes, o Dimitri é uma das pessoas que está sempre trabalhando comigo nesses projetos, né? Sempre acaba ficando dentro de uma coisa mais quadrada, mais assim, empresarial, mais corporativa, né? E o fato de ter vivido agora o lado de você filmar alguma coisa, passar uma mensagem de uma forma totalmente sem
formato definido, sem nada para te dizer isso aqui pode ou não pode, com certeza isso tá dando mais asas, entendeu? Para a gente mexendo nesses trabalhos que a gente está fazendo com um pouco mais de liberdade. Tanto que depois desse projeto saiu um projeto muito interessante, que a gente fez juntos, com um personagem com uma linguagem diferente do que a área corporativa está acostumada. E eu acho que é assim, na verdade a nossa criatividade são conexões que a gente faz no cérebro, né? Quanto mais a gente alimenta nosso cérebro de informações, mais capacidade de conexão ele tem de fazer. Então, e despertou o lado mais artístico também, que em mim estava adormecido, né? Então agora eu já estou até me arriscando a escrever curta-metragens. A Guardiã dos Sonhos também é outro personagem dentro do filme, né? E ela também dá muita margem de interpretação. Primeiro que ela é mulher, eu acho que não poderia ser diferente, porque a mulher tem que ter todo esse lado da sensibilidade, ela realmente é a guardiã do lar, a guardiã dos sentimentos, né? O homem já tem aquele outro lado mais de segurança, de prover, né? E assim, uma coisa muito interessante que a gente pode observar é que a cabeça dela é uma lâmpada que brilha, né? Que é o cérebro, que é a parte da mente, onde a gente processa as emoções, onde a gente controla todo o nosso corpo. Então, enquanto a nossa mente pode viajar e realizar tudo o que ela quiser, o corpo físico não. E o corpo físico dela, coitadinha, está amarrado, ela está praticamente crucificada, né? E isso é mostrado no filme também. Ou seja, o próprio conflito da personagem dentro do que ela sente, do que ela tem dentro dela, que na verdade é processado na mente, e do que ela realmente pode viver, do que ela realmente é capaz de alcançar, de materializar, de tornar realidade. Trabalhar com ele assim, é uma coisa assim, incrível, né? É uma coisa que você aprende muito, que você se solta muito, que te coloca umas novas perspectivas, né? O Dimitri e eu, a gente concorda em muita coisa e discorda radicalmente em muitas coisas também. E isso traz um crescimento muito grande, né, para nós dois. E o mais legal é que isso é feito sem vaidades, assim, é uma coisa que a gente consegue se expor, o que a gente sente, o que a gente acha, discutir aquilo sem ter algum tipo de ressentimento depois, né? E assim, o Dimitri é uma pessoa muito ágil, é uma pessoa que realmente quando ela se propõe a fazer alguma coisa, ela pega e faz, ela concretiza aquilo. Ele assim, ele trabalha muito rápido, trabalha com custo muito baixo. Às vezes eu até me assusto, eu falo, meu Deus, Dimitri, você vai fazer isso dessa forma, de como? O próprio esse curta foi da mesma forma, né? E aí de repente você pega e você vai vendo o resultado daquilo e você fala, meu Deus, como é que você conseguiu transformar isso realmente numa coisa muito legal? Então, é uma coisa que com certeza eu espero que a gente venha trabalhar juntos e em outros curtas e em outros projetos, enfim, nas diversas áreas que ele atua, inclusive porque ele é bastante dinâmico nesse sentido, né? Espero que vocês gostem do filme, que vocês assistam, que vocês deem suas interpretações, que exista essa diversidade de interpretações, que ela passe uma mensagem para vocês. E estamos aí. Espero que em pouco tempo a gente tenha mais um curta para mostrar para vocês. Valeu! É isso, espero que você tenha gostado. Se quiser ver mais material desse filme, temos mais material, temos inclusive versão alternativa, final alternativo, tem muita coisa. Se o pessoal gostar e quiser ver mais, eu volto aqui e trago para vocês também. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. É isso aí, valeu e até a próxima.